Dois irmãos milionários, uma faxineira, uma disputa silenciosa que mudaria tudo. Fernanda tinha 23 anos e acabara de ser contratada na mansão dos Andrade quando chamou a atenção de Robert e Michelle. Mas ela escondia um segredo que ninguém na mansão conhecia, um segredo que testaria o verdadeiro caráter de cada um deles. Quando a verdade vier à tona, apenas um dos irmãos terá coração grande o suficiente para aceitar não apenas ela, mas tudo o que ela representa. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão dos irmãos Andrade se erguia imponente no bairro mais nobre da cidade. 3 andares de luxo absoluto, jardins impecáveis e uma equipe de funcionários que mantinha cada detalhe no lugar. Robert e Michelle Andrade, aos 35 e 33 anos, respectivamente, eram donos de uma empresa de tecnologia avaliada em milhões. Irmãos, sócios e completamente diferentes em tudo. Robert vivia para a noite. Baladas exclusivas, mulheres lindas e conversas vazias eram sua rotina. Para ele, relacionamentos eram apenas distração entre uma reunião de negócios e outra. Michelle, por outro lado, preferia o silêncio de seu escritório, os livros de estratégia e o crescimento constante da empresa. Enquanto Robert colecionava histórias de uma noite, Michelle colecionava conquistas profissionais. Os dois quase nunca falavam com os funcionários da mansão. Isso era trabalho de Dalva, a governanta de 60 anos que comandava a casa com mão de ferro há mais de uma década. Foi ela quem recebeu Fernanda naquela manhã de segunda-feira. Fernanda tinha 23 anos, cabelos escuros presos em um coque simples e olhos que carregavam uma determinação silenciosa. Ela segurava sua bolsa de pano com força enquanto Dalva explicava as regras da casa. Você foi contratada para manter a limpeza dos quartos do 2º andar, da biblioteca e da sala de estar principal. Seu horário é das 7 da manhã ao meio-dia, de segunda a sábado. E preste atenção nisso, menina. Nada de conversa com os patrões, nada de olhar diretamente para eles, nada de familiaridade com os outros funcionários. Você veio trabalhar, não fazer amizades. Fernanda assentiu. Ela precisava daquele emprego mais do que qualquer outra coisa. A mãe dela cuidava de Kelly, sua filha de 2 anos, enquanto ela trabalhava. O dinheiro era justo, mas suficiente, e, acima de tudo, ela não podia dar motivos para ser demitida. Entendido, dona Dalva. Ótimo. Comece pela biblioteca e não deixe nada fora do lugar. Fernanda começou naquele mesmo dia. Seus movimentos eram precisos, silenciosos, quase invisíveis. Ela limpava cada prateleira com cuidado, organizava os livros sem tirar nenhum do lugar e passava o pano no chão sem fazer barulho. Era como se ela tivesse nascido para ser discreta. Nos primeiros 3 dias, nem Robert nem Michelle repararam nela. A rotina deles era simples. Acordavam cedo, tomavam café sem trocar palavra e seguiam para a empresa. Voltavam no final da tarde, jantavam em silêncio e cada um seguia para seu próprio mundo. Mas na quinta-feira, tudo mudou. Robert desceu as escadas mais cedo que o normal. Tinha esquecido um documento importante na biblioteca. Ao abrir a porta, encontrou Fernanda de joelhos, limpando o rodapé da janela. A luz do sol iluminava seu rosto de um jeito que ele não esperava. Ela era linda, realmente linda. Bom dia, ele disse com aquele sorriso fácil que usava com todas as mulheres. Fernanda levantou rapidamente, abaixou a cabeça e respondeu sem olhar nos olhos dele. Bom dia, senhor. Você é nova aqui, né? Sim, senhor. Comecei essa semana. Robert pegou o documento, mas demorou alguns segundos a mais do que precisava. Observou o jeito dela segurar o pano, a postura ereta mesmo estando claramente nervosa, e aquele olhar que evitava o dele a todo custo. Qual é seu nome? Fernanda, senhor. Fernanda, bonito nome. Ela não respondeu. Apenas continuou limpando, fingindo que ele não estava mais ali. Robert sorriu de lado e saiu. Aquilo era novo para ele. Mulheres sempre respondiam aos seus elogios. Sempre. Naquela mesma tarde, Michelle voltou para casa mais cedo. Tinha uma videoconferência agendada e precisava de silêncio. Ao passar pela sala de estar,
viu uma jovem ajoelhada perto do sofá, organizando as almofadas com uma precisão quase obsessiva. Ela não percebeu que ele estava ali. Michel ficou parado por alguns segundos, não para admirar a beleza dela, embora ela fosse visivelmente bonita, mas para observar o cuidado. Cada almofada estava perfeitamente alinhada, cada detalhe no lugar. Era trabalho de alguém que realmente se importava. "Desculpe", ele disse, com voz baixa para não assustá-la. Fernanda se virou rapidamente, levantou-se e deu um passo para trás. "Desculpe, senhor, eu já estou terminando." "Não, relaxe. Só vim pegar um livro. Continue seu trabalho." Ela assentiu e voltou ao que estava fazendo. Michel pegou o livro que precisava, mas antes de sair olhou para ela mais uma vez. "Você faz um bom trabalho." Fernanda ergueu os olhos por uma fração de segundo, tempo suficiente para ele ver que aquelas palavras significaram algo. Então, ela abaixou a cabeça novamente. "Obrigada, senhor." Michel saiu da sala com uma sensação estranha no peito. Não era desejo, era curiosidade. Naquela noite, durante o jantar, Robert quebrou o silêncio habitual. "Você viu a nova faxineira?" Michel mastigou devagar antes de responder. "Vi." "E aí? O que achou?" "Do trabalho dela?" Robert riu. "Do trabalho? Sério, Michel? Você viu aquela mulher e pensou no trabalho?" Michel pousou o garfo. "Ela parece profissional, é isso que importa." "Ah, é? Então você não reparou que ela é linda?" "Reparei." Robert se inclinou para a frente, com aquele brilho competitivo nos olhos que Michel conhecia bem. "Então você também está interessado." "Não disse isso." Não precisou. Os dois irmãos trocaram um olhar. Não era a primeira vez que se interessavam pela mesma mulher, mas sempre tinha sido algo passageiro, superficial. Dessa vez, porém, havia algo diferente no ar. Algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda. Dalva observava tudo da porta da cozinha. Ela conhecia aqueles dois desde crianças e sabia exatamente o que aquele olhar significava. Problema estava chegando. Na sexta-feira, as investidas começaram. Robert passou pela biblioteca 3 vezes durante a manhã, sempre com uma desculpa diferente. Um livro, um documento, uma ligação que precisava fazer em silêncio e sempre com um elogio na ponta da língua. "Você deixa tudo impecável, Fernanda. Esse perfume é seu. Combina com você. Deve ser cansativo trabalhar tanto. Se precisar de uma pausa, pode fazer." Fernanda respondia com educação, mas mantinha distância. Ela já tinha visto homens como Robert antes. Homens que queriam algo até conseguir e depois desapareciam. Ela não tinha tempo para isso. Tinha uma filha para criar. Michel, por outro lado, não fez investidas óbvias. Ele apenas observava. Reparava nos detalhes, como ela chegava sempre 10 minutos antes do horário, como tratava cada objeto da casa com respeito, como nunca desperdiçava material de limpeza e, principalmente, como nunca reclamava. No sábado, durante o almoço, Robert falou novamente. "Ela é diferente, não é?" Michel continuou comendo. "Quem?" "Não finge, Michel. A Fernanda. Você também está de olho." "Não estou de olho em ninguém." "Mentira." Michel finalmente olhou para o irmão. "E se estivesse? O que você faria?" Robert sorriu. "O que sempre faço. Ganharia." "Ela não é uma competição, Robert." "Tudo é uma competição, irmão. Você sabe disso." E assim começou a disputa silenciosa. Uma disputa que mudaria tudo, porque nenhum dos dois sabia que Fernanda escondia algo. Algo que testaria o caráter de ambos, algo que revelaria quem realmente merecia o coração dela. As semanas seguintes transformaram a mansão em um campo de batalha silencioso. Robert e Michel nunca haviam competido por uma mulher dessa forma. E Fernanda, no centro de tudo, mantinha-se firme em sua postura profissional. Robert intensificou suas táticas. Todas as manhãs, ele encontrava um motivo para estar onde Fernanda trabalhava. Se ela estava na biblioteca, ele precisava de um livro específico. Se ela limpava a sala de estar, ele tinha uma ligação urgente que só podia fazer ali. Seus elogios ficaram mais diretos, mais ousados. "Sabe, Fernanda,
Você é diferente das outras mulheres que trabalham aqui. Tem algo especial em você. Ela continuava limpando sem levantar os olhos. Obrigada, Sr. Robert. Pode me chamar só de Robert. Não precisa ser tão formal. Prefiro manter a formalidade, senhor. É mais profissional. Aquela resposta o irritava e fascinava ao mesmo tempo. Toda mulher que ele conhecia se derretia com meia dúzia de palavras bonitas. Fernanda não. Ela construía muros cada vez mais altos. Numa quarta-feira, Robert apareceu com um presente. Uma caixa pequena, embrulhada em papel de luxo. Isso é para você. Fernanda olhou para a caixa sem estender a mão. Não posso aceitar, Sr. Robert. Por que não? É só um presente. Por que não seria apropriado? Sou funcionária aqui. E daí? Não pode receber um agrado? Não do meu patrão. Desculpe. Ela se virou e continuou seu trabalho. Robert ficou ali, segurando a caixa rejeitada, sentindo algo que não estava acostumado. Frustração genuína. Michelle observava tudo de longe. Ele não dava presentes nem fazia elogios exagerados, mas conversava. Conversas breves, respeitosas, sobre assuntos simples. Bom dia, Fernanda. A casa está impecável, como sempre. Obrigada, Sr. Michel. Você gosta de trabalhar aqui? Ela hesitou. Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Sim, senhor. É um bom emprego. Dalva é muito rígida com vocês? Fernanda sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Dona Dalva cuida bem da casa. Ela só quer que tudo funcione direito. Michel assentiu. Entendo. Bom trabalho. Eram conversas curtas, mas Fernanda começou a notar algo. Michel nunca invadia seu espaço. Nunca fazia perguntas pessoais demais. Tratava os outros funcionários com o mesmo respeito. E, principalmente, ele realmente ouvia quando ela falava. Numa quinta-feira, Fernanda estava limpando o escritório de Michel quando encontrou uma pilha de livros caídos no chão. Ao organizá-los, reparou que eram sobre administração, filosofia e história. Livros sérios, com anotações nas margens. Ela ficou ali por alguns segundos, lendo uma frase sublinhada. O verdadeiro poder está em servir, não em dominar. Encontrou algo interessante? Fernanda se assustou. Michel estava na porta, observando-a com curiosidade. Desculpe, Sr. Michel. Eu só estava organizando... Relaxe. Você gosta de ler? Quando tenho tempo, sim. Qual foi o último livro que leu? Fernanda mordeu o lábio. A verdade era que fazia meses que ela não tinha tempo para ler. Entre o trabalho, cuidar de Kelly e ajudar a mãe em casa, livros eram um luxo que ela não podia se dar. Faz um tempo que não leio nada, senhor. Michel pegou um dos livros da pilha. Um romance clássico, capa simples. Leve esse. Quando terminar, me devolve. Fernanda olhou para o livro nas mãos dele e depois para o rosto dele. Havia gentileza genuína ali. Não interesse, não segundas intenções, apenas alguém compartilhando algo que gostava. Eu... não sei se posso... Pode, é emprestado. Não estou te dando nada, só compartilhando. Ela pegou o livro com cuidado como se fosse algo frágil. Obrigada, Sr. Michel. Sem formalidades quando for sobre livros. Combinado? Ela assentiu, ainda segurando o livro contra o peito. Dalva observava tudo do corredor. A disputa estava ficando óbvia demais. Robert com seus presentes e charme superficial. Michel com sua gentileza silenciosa e interesse genuíno. E Fernanda, presa no meio, tentando apenas fazer seu trabalho. Na sexta-feira seguinte, a tensão explodiu. Robert encontrou Fernanda na biblioteca e decidiu ser mais direto. Fernanda, preciso falar com você. Sim, Sr. Robert. Chega dessa formalidade toda. Olha, eu sei que você percebeu meu interesse, e sei que meu irmão também está de olho em você. Então vou ser franco. Eu posso te oferecer coisas que ele não pode. Diversão, experiências, lugares que você nunca imaginou conhecer. Eu posso te tirar dessa vida de faxina e te mostrar um mundo diferente. Fernanda parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ele pela primeira vez. Com todo respeito, Sr. Robert, eu não quero ser tirada da minha vida. Eu gosto da minha vida. E não estou procurando diversão nem experiências.
Estou procurando fazer meu trabalho em paz. Você está dizendo que não está interessada em mim? Estou dizendo que não estou interessada em ninguém. Vim trabalhar, não procurar romance. Robert deu um passo à frente, não ameaçador, mas invadindo o espaço dela. Todo mundo quer alguma coisa, Fernanda. Qual é a sua? Estabilidade, respeito, paz. Isso é tudo? Você não quer mais nada da vida? Fernanda segurou o pano de limpeza com mais força. Quero, mas não do jeito que você está oferecendo. Ela saiu da biblioteca, deixando Robert sozinho com sua rejeição. Michelle encontrou Fernanda no corredor minutos depois. Ela estava visivelmente abalada, respirando fundo, tentando se recompor. Está tudo bem? Fernanda limpou uma lágrima que ameaçava cair. Está, Sr. Michel. Só um dia difícil. Meu irmão falou algo inapropriado? Ela olhou para ele surpresa. Como você sabe? Eu o conheço e sei quando ele cruza limites. Não foi nada demais. Só investidas que eu não sei como lidar. Michel ficou em silêncio por alguns segundos. Fernanda, você não deve nada a ninguém aqui. Nem a mim, nem a ele. Você faz seu trabalho com excelência e merece respeito. Se alguém te desrespeitar de novo, mesmo sendo meu irmão, você pode me procurar. Fernanda sentiu algo estranho no peito. Não era atração física, era reconhecimento. Alguém finalmente a via como pessoa, não como objeto. Obrigada, Sr. Michel. Michel, pode me chamar de Michel quando estivermos sozinhos. Não sei se seria apropriado. Talvez não seja, mas eu gostaria. Ele sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Um sorriso cansado, quase triste, como se ele também carregasse pesos que ninguém via. Naquela noite, durante o jantar, a tensão entre os irmãos era palpável. Você falou com ela hoje, Michel disse, sem olhar para Robert. Falei, e você também. Eu não a pressionei. Não? Então o que foi aquele papo de ela poder te procurar? Proteção. Algo que você deveria oferecer também. Robert jogou o guardanapo na mesa. Não vem com essa superioridade moral, Michel. Você quer ela tanto quanto eu. A diferença é que eu respeito as escolhas dela. E eu não. Você ainda não aprendeu que não pode comprar tudo. Robert se levantou. E você ainda não aprendeu que ser bonzinho não garante nada. Ela vai escolher, Michel. E quando escolher, não vai ser você. Michel continuou sentado, mas sua voz saiu firme. Se ela escolher alguém, Robert, vai ser porque essa pessoa a merece. Não porque tem mais dinheiro ou mais charme, vai ser porque tem caráter. Os dois irmãos se encararam. Décadas de parceria, de sociedade, de laços de sangue. Mas naquele momento, eram apenas rivais. Fernanda não sabia de nada disso. Ela estava em casa, segurando Kelly no colo, cantando uma música de ninar. Sua filha era seu mundo, e ela faria qualquer coisa para protegê-la, inclusive esconder sua existência em um lugar onde mães solteiras eram julgadas antes de serem ouvidas. Mas em breve, ela não poderia mais esconder. E quando a verdade viesse à tona, descobriria qual dos dois irmãos tinha coração grande o suficiente para amar não apenas ela, mas tudo o que ela representava. Passaram-se mais 2 semanas. Fernanda continuava seu trabalho com a mesma dedicação, mas algo havia mudado. Ela começou a reparar mais nos detalhes dos irmãos, em como cada um tratava não apenas ela, mas todos ao redor. Robert continuava suas investidas, mas agora com menos intensidade. Era como se a rejeição constante tivesse esfriado seu entusiasmo. Ele ainda fazia comentários, ainda tentava impressionar, mas havia uma distância nova em seus olhos. Fernanda representava algo que ele não conseguia conquistar, e isso o incomodava profundamente. Michel, por outro lado, não mudou sua abordagem. Continuava com conversas breves, respeito absoluto e aquela gentileza silenciosa que Fernanda começava a valorizar cada vez mais. Ele nunca perguntava sobre sua vida pessoal, nunca invadia seu espaço, mas estava sempre presente quando ela precisava. Numa segunda-feira chuvosa, Fernanda estava limpando as janelas da sala de estar quando escutou vozes alteradas vindas do escritório. Era Robert e Dalva. Ela precisa ser demitida, Dalva. Por que, Sr. Robert?
Ela é a melhor funcionária que temos. Por que? Porque não está funcionando. O que não está funcionando? O trabalho dela é impecável. Não é sobre o trabalho. Houve silêncio. Então, a voz de Dalva, mais baixa, mais séria. Senhor Robert, com todo respeito, a moça não tem culpa de não corresponder ao seu interesse. Ela veio trabalhar, não arranjar marido. E não vou demiti-la porque o senhor não consegue lidar com rejeição. Fernanda segurou o pano com força. Então era isso. Robert queria se livrar dela porque não conseguia o que queria. Ela sentiu raiva, medo e uma tristeza profunda. Precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Dalva, eu sou seu patrão. E eu trabalho aqui há 15 anos, Sr. Robert. Vi o senhor crescer e sei quando está sendo injusto. Michel também quer ela. Pergunte a ele. A diferença é que o Sr. Michel não está pedindo para ela ser demitida. Passos se aproximaram da porta. Fernanda voltou rapidamente para as janelas, fingindo que não tinha escutado nada. Robert passou por ela sem dizer palavra, com o rosto vermelho de raiva. Dalva apareceu minutos depois. Fernanda, preciso falar com você. O coração de Fernanda disparou. Sim, dona Dalva. Vem comigo, na cozinha. Elas se sentaram à mesa grande da cozinha. Dalva serviu 2 copos de água e ficou em silêncio por alguns segundos, observando a jovem à sua frente. Você ouviu a discussão? Fernanda pensou em mentir, mas decidiu que não valia a pena. Ouvi. Então sabe que o Sr. Robert quer que eu te demita. Sei. E sabe por quê? Fernanda abaixou a cabeça. Porque não correspondo ao interesse dele. Dalva suspirou. Menina, você fez algo errado? Não, dona Dalva. Juro que não. Só fiz meu trabalho. Então não tem com o que se preocupar. Eu não vou te demitir. Você é a melhor funcionária que tive em anos. Chega no horário, faz tudo direitinho. Não dá trabalho. Não vou perder você por causa de capricho de patrão. Fernanda sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Obrigada, dona Dalva. Mas preciso te avisar de uma coisa. Essa disputa entre os 2 irmãos por você, isso não vai acabar bem. E você vai ter que tomar uma decisão em algum momento. Eu não quero nenhum dos 2, dona Dalva. Só quero trabalhar. Dalva a olhou com aquela sabedoria de quem já viveu muito. Às vezes a vida não nos dá o que queremos, menina. Às vezes, ela nos dá o que precisamos. E às vezes, o que precisamos está bem na nossa frente, mas temos medo de aceitar. Fernanda não respondeu. Não sabia o que dizer. Naquela mesma tarde, Michel procurou Fernanda. Ela estava na biblioteca organizando os livros que ele tinha deixado espalhados pela mesa. Fernanda, posso falar com você? Ela se virou ainda com os olhos avermelhados. Claro, Sr. Michel. Ele notou o rosto dela e franziu a testa. Você está bem? Estou. Não parece. Fernanda respirou fundo. Seu irmão quer que eu seja demitida. Michel fechou os olhos por um momento. Eu sei, Dalva me contou. E o senhor concorda? Não, nem um pouco. Mas ele é seu sócio, seu irmão. Michel se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Fernanda, meu irmão e eu concordamos em muitas coisas, mas não em tudo, e definitivamente não concordo que você deva ser punida por fazer seu trabalho direito e ter caráter suficiente para não se deixar levar por promessas vazias. Dona Dalva disse que não vai me demitir. E não vai mesmo, eu garanti isso. Fernanda olhou para ele surpresa. O senhor garantiu? Sim. Falei com meu irmão. Disse que se ele insistir nisso teremos um problema sério. Você não vai perder seu emprego por causa dessa situação ridícula. Fernanda sentiu algo quebrar dentro dela. Não de tristeza, mas de alívio. Alguém tinha lutado por ela. Alguém tinha a defendido. Por que fez isso? Michel sorriu de um jeito cansado. Porque é o certo a fazer e porque você merece respeito. Só por isso? Ele hesitou. Era a hora da verdade. Não, não só por isso. Então por quê? Michel respirou fundo. Porque eu me importo com você. Não da forma que meu irmão se importa, com interesse egoísta e posse. Eu me importo de verdade, com quem você é, não apenas com como você parece. E eu não vou deixar ninguém te machucar, nem mesmo meu próprio irmão.
O silêncio entre eles era carregado de algo novo, algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Eu não posso... Fernanda começou, mas não conseguiu terminar. Eu sei. Você não pode. E não estou pedindo nada. Só estou te dizendo a verdade. Porque você merece isso também. Ele saiu da biblioteca, deixando Fernanda sozinha com seus pensamentos. Naquela noite em casa, Fernanda abraçou Kelly com mais força que o normal. Sua filha era seu mundo, sua razão de acordar todos os dias. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu pensar em algo além de sobrevivência. Permitiu-se pensar em possibilidades. Mamãe está cansada, meu amor, ela sussurrou para a menina. Killy, com seus 2 anos, apenas aninhou a cabeça no colo da mãe. Mama fica. Sempre, meu anjo. Mamãe sempre fica. Mas enquanto embalava a filha para dormir, Fernanda pensava em Michel, em como ele tinha defendido ela, em como ele a via como pessoa, não como conquista. E pela primeira vez permitiu-se pensar, e se? E se ela merecesse algo mais? E se houvesse alguém capaz de amá-la não apesar de sua vida, mas por causa dela? E se Kelly não fosse um obstáculo, mas uma ponte? Mas então o medo voltava, porque ela sabia que em breve teria que contar sobre Kelly, e quando contasse tudo mudaria. A pergunta era, Michel ficaria ou desapareceria como todos os outros? No sábado seguinte, Fernanda tomou uma decisão. Haveria uma confraternização dos funcionários após o meio-dia, e ela levaria Kelly, não por escolha, mas por necessidade. Sua mãe tinha consulta médica e não havia com quem deixar a menina. Era a hora da verdade. Era a hora de descobrir quem realmente tinha coração grande o suficiente para amar não apenas ela, mas sua vida inteira. O sábado amanheceu diferente para Fernanda. Ela acordou às 5 horas da manhã com um nó no estômago. Sua mãe tinha consulta médica às 9 horas e não conseguiria remarcar. Não havia ninguém para cuidar de Kelly. E Fernanda precisava trabalhar até meio-dia antes da confraternização dos funcionários. Restava apenas uma opção: levar a filha consigo. Enquanto preparava Kelly, Fernanda sentia as mãos tremerem. Por 3 meses, ela manteve sua maternidade em segredo. Saía de casa antes da filha acordar e voltava quando ela já estava brincando com a avó. Na mansão, nunca mencionou ter uma criança. Nunca falou sobre sua vida pessoal. Era apenas Fernanda, a faxineira dedicada e invisível. Mas hoje, essa invisibilidade acabaria. Mama, onde vamos? Kelly perguntou, segurando seu ursinho de pelúcia desgastado. Vamos no trabalho da mamãe, meu amor. Você vai ter que ficar bem quietinha, tá bom? Quietinha, a menina repetiu, balançando a cabeça. Fernanda vestiu a filha com o vestido mais bonito que tinha, um presente da avó no último aniversário. Prendeu os cachos escuros de Kelly com um laço rosa e olhou para aquela criança que era sua razão de viver. Se alguém perguntar alguma coisa, você só sorri, tá? Mamãe cuida de tudo. No ônibus, Fernanda segurou a mão de Kelly com força. A cada ponto que passavam, seu coração batia mais rápido. O que aconteceria quando chegasse? Dalva ficaria furiosa. Seria demitida na hora? E os irmãos? Como reagiriam ao descobrir que ela tinha uma filha? Principalmente Michel. Algo havia mudado entre eles nas últimas semanas. Não era amor ainda, mas era conexão, respeito, admiração mútua. E agora, ele descobriria que ela era mãe solteira. Descobriria que ela tinha uma vida inteira que nunca mencionou. Chegaram à mansão às 7 horas. Fernanda entrou pela porta dos fundos como sempre, mas dessa vez não estava sozinha. Kelly olhava tudo com olhos arregalados, impressionada com o tamanho do lugar. Mama, casa grande. Shh, meu amor. Lembra? Quietinha. A primeira pessoa que as viu foi Dalva. A governanta estava na cozinha organizando o café da manhã quando notou a criança segurando a mão de Fernanda. Silêncio absoluto. Dalva olhou para Kelly, depois para Fernanda, depois para Kelly novamente. Dona Dalva, eu posso explicar. A governanta levantou a mão pedindo silêncio, ajoelhou-se na altura da criança e sorriu. E quem é você, mocinha? Kelly escondeu o rosto na perna da mãe, tímida.
Essa é Kelly, minha filha. Eu não tinha com quem deixar ela hoje. Minha mãe tem consulta médica e... Dalva se levantou. Você tem uma filha? Tenho. E nunca contou. Eu tinha medo. Medo de perder o emprego. Medo de ser julgada. Medo de ser humana? Dalva completou, com a voz mais suave que Fernanda jamais tinha ouvido. Menina, você acha que é a primeira mãe solteira que trabalha aqui? Você acha que eu não entendo? Então, eu não vou ser demitida? Dalva suspirou. Não por mim, mas os patrões vão ver ela. E aí não sei o que vai acontecer. Fernanda abaixou a cabeça. Eu sei. Você trabalha até meio-dia. Depois é a confraternização no jardim. Leve ela com você. Se alguém perguntar algo, manda vir falar comigo. Obrigada, dona Dalva. Fernanda começou seu trabalho com Kelly ao lado. A menina ficava sentada no chão com seus brinquedos, fazendo o mínimo de barulho possível. Era assustador ver uma criança de 2 anos tão silenciosa, tão comportada, como se ela entendesse que precisavam ser invisíveis. Às 9 horas, Michel desceu para tomar café. Ele estava no corredor quando escutou uma risada baixinha, uma risada de criança. Franzindo a testa, seguiu o som. Vinha da biblioteca. Ao abrir a porta, encontrou uma cena que nunca esperou ver. Fernanda ajoelhada no chão, limpando uma prateleira, e ao lado dela, uma menininha de cachos escuros desenhando em um caderno. Michel ficou paralisado. A criança notou ele primeiro. Levantou os olhos e ficou imóvel, segurando o lápis de cor com força. Fernanda se virou e seu rosto perdeu toda a cor. Senhor Michel, Ele não disse nada. Apenas olhou para a criança, depois para Fernanda, tentando processar o que estava vendo. Ela é sua? Fernanda se levantou rapidamente, colocando-se entre a filha e Michel, instintivamente protetora. Essa é minha filha, Kelly. Eu não tinha com quem deixar ela hoje. Minha mãe tem consulta e... Você nunca contou que tinha uma filha. Eu que não contei. Por quê? Fernanda sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Porque já perdi empregos antes por isso, porque as pessoas julgam, porque mães solteiras não são bem-vindas em lugares assim. Porque teve medo. Ela assentiu, incapaz de falar. Michel ficou em silêncio por longos segundos. Então, para total surpresa de Fernanda, ele se abaixou, ficando na altura de Kelly. Oi, Kelly. Meu nome é Michel. A menina olhou para a mãe buscando aprovação. Fernanda assentiu, ainda em choque. Oi, Kelly sussurrou. Você gosta de desenhar? A menina acenou com a cabeça. Posso ver? Kelly estendeu o caderno com mãos pequenas e hesitantes. Michel pegou com cuidado, observando os rabiscos coloridos. É muito bonito. Você desenhou sua casa? É mama e vovó, a menina disse, apontando para as figuras. Sua mãe e sua avó, elas cuidam bem de você? Cuidam. Michel sorriu. Não era o sorriso educado que ele usava em reuniões de negócios. Era genuíno, caloroso. Que sorte a sua. Ele devolveu o caderno e se levantou, olhando diretamente para Fernanda. Ela pode ficar aqui hoje? Fernanda piscou confusa. Pode? Claro, desde que você consiga trabalhar com ela por perto. Eu consigo. Ela é muito quieta. Vi isso. É impressionante para uma criança de 2 anos. Michel assentiu lentamente. Então disse algo que mudou tudo. 2 anos é pouco tempo para aprender a ser invisível. Fernanda sentiu um soluço preso na garganta. Ele tinha entendido. Tinha entendido tudo. Obrigada, Sr. Michel. Não precisa agradecer. E Fernanda? Sim, você não precisa ter medo aqui, não comigo. Ele saiu da biblioteca, deixando Fernanda tremendo de alívio e emoção. Mas a reação de Robert foi completamente diferente. Às 10 horas ele desceu e encontrou Kelly no corredor, brincando com seu ursinho, enquanto Fernanda limpava uma janela próxima. Ele parou, olhou para a criança com evidente desconforto e então para Fernanda. Quem é essa criança? É minha filha, Sr. Robert. Sua filha? Sim. Robert olhou ao redor, como se procurasse alguém para confirmar que aquilo era real. Você tem uma filha? Tenho.
E nunca mencionou. Não. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente perturbado. Você é casada? Não, senhor. Sou mãe solteira. A expressão no rosto dele mudou. Não era julgamento exatamente, mas era desconforto puro. Era o olhar de alguém que percebe que a fantasia que construiu não corresponde à realidade. Entendo, ele disse com voz fria. Dalva sabe disso? Sabe, senhor. E ela permitiu? Permitiu. Robert olhou para Kelly mais uma vez. A menina tinha se escondido atrás das pernas da mãe, sentindo a tensão no ar. Certo, contanto que não atrapalhe seu trabalho. Ele se virou e foi embora sem olhar para trás. Fernanda abraçou a filha, sentindo o coração partido. Ela tinha visto a verdade no rosto de Robert. Para ele, ela deixou de ser interessante no momento em que deixou de ser uma fantasia simples. Uma mãe solteira com responsabilidades reais não se encaixava em seu mundo de festas e diversão. Michelle, por outro lado, voltou à biblioteca 1 hora depois com algo nas mãos. Um livro de histórias infantis ilustrado. Pensei que ela pudesse gostar, ele disse entregando para Kelly. A menina pegou o livro com olhos brilhantes. Para mim? Para você. Fala obrigada, Kelly, Fernanda orientou. Brigada. Michelle sorriu novamente, e Fernanda entendeu que acabara de descobrir algo crucial. O caráter de um homem não está em suas palavras bonitas ou promessas grandiosas. Está em como ele trata uma criança de 2 anos que nunca viu antes. Está em aceitar a vida real, não apenas a fantasia. E naquele momento, mesmo sem dizer, ela já sabia qual dos 2 irmãos tinha o coração que ela procurava. Ao meio-dia, a confraternização começou no jardim da mansão. Mesas foram montadas sob as árvores, comida foi servida e os funcionários finalmente puderam relaxar. Fernanda manteve Kelly ao seu lado o tempo todo, ainda nervosa com a situação. Kelly estava encantada. Nunca tinha visto um jardim tão grande, com flores tão coloridas. Ela corria entre as mesas, sempre voltando para perto da mãe, segurando o seu ursinho e o livro que Michelle tinha dado. Os outros funcionários foram gentis. Algumas mulheres mais velhas elogiaram a beleza da menina, perguntaram sua idade e ofereceram doces. Kelly, ainda tímida, aceitava tudo escondida atrás da mãe. Robert apareceu brevemente, cumprimentou os funcionários de longe, ficou por alguns minutos e voltou para dentro da mansão. Ele não olhou para Fernanda nem uma vez. Era como se ela tivesse deixado de existir para ele. Michelle, por outro lado, sentou-se em uma das mesas do jardim com um livro. Ele não estava lá para socializar com os funcionários. Respeitava demais o espaço deles para isso. Mas estava presente, observando de longe. E principalmente observando Fernanda e Kelly. A menina notou ele em algum momento. Largou a mão da mãe e caminhou até onde Michelle estava sentado, segurando o livro de histórias que ele tinha dado. Tio? Michelle levantou os olhos surpreso. Oi, Kelly. Lê? Fernanda se aproximou rapidamente envergonhada. Kelly, não incomoda o senhor Michelle. Ela não está incomodando, Michelle interrompeu. Olhou para a criança e sorriu. Quer que eu leia para você? Kelly acenou com a cabeça entusiasmada. Pode sentar aqui então. A menina se acomodou ao lado dele no banco. Michelle abriu o livro e começou a ler com voz calma e envolvente. Kelly ouvia com atenção total, apontando para as ilustrações e fazendo perguntas simples, que ele respondia com paciência infinita. Fernanda ficou ali, parada, observando aquela cena. Um homem milionário, dono de uma empresa de tecnologia, lendo histórias infantis para sua filha de 2 anos, tratando-a com o mesmo respeito que trataria um adulto, não fingindo interesse. Realmente presente. Dalva apareceu ao lado de Fernanda. Esse aí é diferente, ela disse baixinho. É. O outro já desistiu. Você percebeu? Percebi. E o que você vai fazer? Fernanda olhou para Dalva. Não sei. Tenho medo. Medo de quê? De acreditar que isso é real, de achar que alguém pode me amar assim, com tudo que vem junto, de descobrir que é só bondade temporária. Dalva colocou a mão no ombro dela. Menina, eu trabalho aqui há 15 anos. Vi esses meninos crescerem.
E posso te dizer uma coisa. O Sr. Michel nunca fingiu nada na vida dele. Se ele está fazendo isso, é porque quer. É porque se importa de verdade. Mas e se nada? Você merece ser feliz. Sua filha merece ver a mãe feliz. E aquele homem ali merece uma chance de mostrar quem ele realmente é. Fernanda sentiu lágrimas nos olhos. Quando Michel terminou a história, Kelly aplaudiu com suas mãozinhas pequenas. Mas, ele riu, acho que sua mãe quer você de volta. Não quer. Mama tá feliz. Michel levantou os olhos e encontrou o olhar de Fernanda. Havia algo ali, algo que nenhum dos dois podia mais negar. Kelly, vem cá, meu amor, Fernanda chamou. A menina obedeceu, mas antes de sair, abraçou a perna de Michel. Obrigada, tio. De nada, pequena. Fernanda pegou a filha no colo. Senhor Michel, Obrigada. Pela gentileza com ela, por não julgar, por... Fernanda, posso falar com você? A sós? Ela olhou ao redor. Dalva acenou, indicando que cuidaria de Kelly. Vem, mocinha. Vamos ver se tem bolo na cozinha. Kelly foi feliz com a governanta. Michel e Fernanda caminharam até uma parte mais afastada do jardim, longe dos outros. O silêncio entre eles era carregado de expectativa. Você escondeu sua filha, Michel começou. Escondi? Por medo? Por necessidade. Já perdi empregos antes. Já fui julgada, já sofreu o suficiente? Fernanda olhou para ele, surpresa com a compreensão na voz dele. Sim. Michel respirou fundo. Fernanda, quando eu vi sua filha hoje, sabe o que pensei? Que eu tinha mentido? Não. Pensei. Agora faz sentido. O quê? Tudo. Sua dedicação, seu esforço, a forma como você trata cada coisa com cuidado. Você não está trabalhando só para você. Está construindo um futuro para ela. E isso não te torna menos interessante. Te torna extraordinária. Fernanda sentiu um soluço preso na garganta. Eu não posso te oferecer uma vida fácil. Não posso ser só sua namorada. Eu sou um pacote completo. Eu e minha filha, e minha mãe, e nossas dificuldades, e... Michel deu um passo à frente. Fernanda, você não é um pacote. Você é uma mulher incrível que por acaso é mãe de uma criança linda. E se você me der uma chance, eu não vou apenas aceitar isso. Eu vou honrar isso. Como posso confiar? Me testando, me conhecendo, deixando eu provar que não sou como os outros, que não vou desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. E se você mudar de ideia? E se eu não mudar? Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Então Michel disse algo que mudou tudo. Meu irmão desistiu porque viu sua realidade. Eu me apaixonei justamente por causa dela. Fernanda deixou as lágrimas caírem. Você não pode dizer essas coisas. Por que não? São verdadeiras. Porque mal nos conhecemos. Então vamos nos conhecer. Devagar, no tempo certo, com sua filha junto, com respeito, com verdade. Fernanda enxugou as lágrimas. Eu não sei como isso funciona. Não sei como deixar alguém entrar na minha vida assim. Eu também não. Nunca me apaixonei de verdade antes, mas quero tentar, com você. Do outro lado do jardim, Kelly gritou. Mama, bolo! Fernanda riu entre as lágrimas. Ela é minha prioridade, sempre vai ser. Eu sei, e não quero que mude isso. Quero fazer parte dessa prioridade. Você tem certeza? Absoluta. Fernanda olhou para onde sua filha estava, coberta de glacê de bolo, rindo com Dalva. Então, olhou para Michel, com seus olhos sinceros e seu coração aberto. Tudo bem, vamos tentar. Michel sorriu. Não tentou beijá-la. Não fez nenhum movimento dramático. Apenas estendeu a mão. Recomeçar? Oficialmente? Fernanda pegou a mão dele. Recomeçar. Nos meses seguintes, tudo mudou. Michel não apressou nada. Ele aparecia na casa de Fernanda aos sábados para almoçar com ela, Kelly e a avó. Levava livros para a menina, conversava com a mãe de Fernanda sobre a vida, conhecia a realidade delas sem tentar mudá-la drasticamente. Kelly se apegou a ele rapidamente.
Chamava-o de tio Michel e corria para abraçá-lo toda vez que ele chegava. Ele a tratava com respeito absoluto, nunca tentando substituir uma figura paterna, apenas sendo presente. Fernanda, aos poucos, permitiu-se acreditar. Permitiu-se abrir o coração para alguém que via nela não uma fantasia, mas uma mulher real com uma vida real e desafios reais. Robert nunca mais falou com ela. Eventualmente contratou uma nova assistente pessoal, uma mulher sem compromissos, sem filhos, sem complicações. Exatamente o que ele sempre quis, algo fácil e temporário. Um ano depois, em um domingo de sol, Michel pediu Fernanda em casamento. Não em um restaurante caro ou em uma viagem exótica. Ele pediu na sala simples da casa dela, com Kelly sentada entre eles, segurando o anel na mãozinha. Casa comigo? Casa com a gente? Fernanda olhou para a filha, depois para ele. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Mama, diz sim, Kelly pediu pulando. Fernanda riu e chorou ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Kelly aplaudiu. Michel abraçou as duas, e pela primeira vez na vida, Fernanda sentiu que tinha encontrado não apenas um amor, mas uma família verdadeira. Porque amor de verdade não escolhe apenas a mulher. Escolhe a história inteira, aceita o passado, abraça o presente e constrói um futuro onde todos cabem, onde ninguém precisa ser invisível. Onde uma mãe solteira e sua filha de 2 anos não são obstáculos, mas presentes. E Michel tinha aprendido a maior lição de todas, que o verdadeiro amor não exige perfeição, exige aceitação, exige presença, exige coragem de amar não a fantasia, mas a realidade em toda sua beleza imperfeita e absolutamente real.